programa Saúde e Consciência dessa semana fala sobre biomecânica, prevenção de lesões e sobre fisiologia. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado é o professor da graduação de Educação Física, professor Alain Pablo. Você já fez alguma lesão no seu joelho? Já sentiu alguma dor na sua perna durante um movimento, durante uma corrida, durante até mesmo uma atividade física envolvendo o trabalho? É sobre esse assunto que nós vamos conversar com o professor Alain, que ministra a aula de bases em biomecânica. Professor, obrigada por você estar aqui conosco. Sua disciplina como é mesmo? As disciplinas que eu leciono na graduação são a disciplina de base da biomecânica do movimento humano e a fisiologia humana e fisiologia do esforço. Então vamos lá, biomecânica. O que é biomecânica? Então vamos lá, a biomecânica é uma área de estudo, ela é uma área relacionada à cinesiologia, ao estudo do movimento, que se preocupa em entender como forças externas e internas atuam nos ossos, nos músculos, nas articulações e em todas as estruturas do corpo humano. Seria mais ou menos pensar da seguinte maneira, como que pesos, pesos de academia, objetos pesados, quando você trabalha com objeto pesado, vai exercer que tipo de impacto na sua estrutura corporal, principalmente osso, músculo e articulações, de forma geral. As pessoas pensam assim, quanto maior o peso, mais eu gasto, mais eu emagreço, mais rápido eu perco peso, e não pensam nessa questão de estrutura, de lesão. Como funciona isso? Vamos lá, antes de mais nada a gente tem que lembrar que o corpo humano exige uma fase de adaptação para qualquer tipo de carga. Qualquer tipo de atividade que vai ser desenvolvida, você precisa de uma adaptação prévia, que é variável de indivíduo para indivíduo. É muito importante lembrar que isso é extremamente individual e também de acordo com a intensidade da carga que vai ser desenvolvida. Então, trazendo isso para a realidade, nós temos que pensar, por exemplo, em uma academia de ginástica. Então, pouco se preocupa, atualmente, em determinar qual a carga, qual o peso, qual a atividade mais indicada para cada pessoa e com cada situação. Então, é comum o aparecimento de lesões ou desgastes com a evolução de um treinamento, seja ele qual for, devido à falta de adequação de cargas e à interpretação do professor que orienta a atividade em relação a como aquela pessoa em especial vai suportar aquelas cargas. Essa carga, além da carga, existe também uma relação com a posição que a pessoa fica? Sem dúvida alguma. A postura adotada na execução de qualquer tipo de atividade é uma área de estudo também da biomecânica, em especial da ergonomia, nós dizemos. É uma área da biomecânica que se preocupa em avaliar o posicionamento do corpo frente a outros objetos ou o posicionamento do corpo em determinados equipamentos. E também nós observamos uma dificuldade muito grande em conseguir trabalhar com isso, porque geralmente esses equipamentos não respeitam uma ergonomia adequada. Então você acaba se posicionando de uma forma não tão correta e executando uma atividade com peso, com cargas, que acaba desgastando ou sobrecarregando uma estrutura específica. Ombro, cotovelo, joelho, assim por diante. Então as lesões não são apenas de joelho, pode acontecer... Não, a frequência mais comum de lesão é ombro, cotovelo e joelho, de forma geral. Por que o ombro? Aquele peso que puxa? Isso, independente do tipo de aparelho, o ombro é uma articulação extremamente instável. Na biomecânica a gente comenta isso. Toda articulação que tem muita mobilidade, por exemplo, o ombro tem uma mobilidade incrível, ele consegue realizar uma gama de movimentos muito grande. A mobilidade vem ao preço da instabilidade. Então você acaba sobrecarregando. Uma estrutura muito móvel sobrecarrega muito. Por exemplo, a articulação do quadril já não, ela não é tão móvel, portanto a sua incidência de lesão é menor. O cotovelo também sofre desse problema e seguido pelo joelho. Óbvio, a coluna vertebral, dependendo da situação também. São as regiões que sofrem maior incidência de lesão por cargas externas, por execução incorreta de equipamentos ou trabalho com pesos, objetos pesados. Daí a importância de fazer uma avaliação antes dos exercícios, antes da série, antes da programação que vai ser feita para aquele indivíduo. Perfeitamente. Isso é indispensável e não deveria ser realizado em hipótese alguma atividade sem uma avaliação prévia de um profissional da área de educação física, uma avaliação funcional de como o corpo se encontra e uma avaliação postural de quais são os problemas que o indivíduo tem que observar ao longo do seu treinamento. Além, dependendo se existir alguma patologia, também uma avaliação médica. Porque o risco, quando você se põe em atividade, é muito alto. Você não sabe exatamente o que você tem e o que você tem pode levar a algum evento mais grave durante o treinamento. Isso realmente pode acontecer. Existem alguns erros
que a pessoa comete por desconhecimento ou às vezes até por falta de supervisão quando está fazendo atividade física, né? Por exemplo, quando vai fazer levantamento de peso, a pessoa pensa que precisa ficar com o joelho bem reto, com as pernas bem retas, Certo. né? E o educador físico ele sempre coloca que não, que tem que estar dobrado, né? Certo. Fletido, tá? E quais são mais os erros que acontecem assim, da sua vivência, do que vocês têm trabalhado? Olha só, assim, de forma geral, existem inúmeros erros, né? Se a gente fosse anunciar todos, seria muito longo, mas quais são as maiores falhas? As maiores falhas não só na execução de exercício, mas no ser humano de forma geral, que leva ele a problemas posturais. É o encurtamento da musculatura de trás da perna, a gente chama de isquiotibiais. Esse encurtamento dessa região complica muito, porque modifica a biomecânica do quadril, e junto com ele a fraqueza da musculatura abdominal. Esses dois aspectos juntos contribuem para que a postura fique incorreta. São os principais. Quando a musculatura abdominal se encontra fraca e a musculatura da coxa, parte de trás, pode observar que é bem ruim fazer o alongamento da parte posterior da coxa. Quando ambos se apresentam de forma simultânea, geralmente quadril se encontra mal posicionado e, na sequência, as vértebras da coluna se posicionam de forma incorreta também. A partir do mau posicionamento da coluna, todo o resto da cadeia cinética que a gente fala acompanha a coluna e se posiciona de forma incorreta. Então, um abdômen forte, um bom alongamento de posterior de coxa e isquiotibiais, de forma geral, óbvio, tudo deve estar forte, tudo deve estar alongado, mas essas regiões em especial determinam muito a sua boa execução durante uma atividade física. Em relação agora à fisiologia, o que aborda a fisiologia dentro da graduação? Então vamos lá, a fisiologia ela tem duas áreas na educação física, a fisiologia humana e a fisiologia do esforço. Qual é a diferença? A fisiologia humana, ela procura estudar a função de um órgão, tecido ou sistema, né? A função, simplesmente isso. Como funciona aquele órgão, aquele tecido ou aquele sistema, independente da situação que se encontra. A fisiologia do esforço seria basicamente a mesma coisa, estudar a função de um órgão, de um tecido ou um sistema, quando essa estrutura é exposta a uma atividade física, que é um agente estressor, né? E a fisiologia se preocupa muito em estudar como que o corpo vai se adaptar a determinadas situações. Então, como que o meu cérebro e o meu músculo vão se adaptar frente à atividade física. Como o meu sistema cardiovascular vai sofrer ajustes e vai melhorar frente à prática de uma atividade aeróbica, por exemplo, uma corrida, né? Ou como o sistema neuromuscular, de forma geral, vai responder aumentando o seu tamanho ou aumentando a sua força quando submetido a um trabalho de força. Então, a fisiologia, eu ainda insisto em falar isso para os meus alunos e, enfim, para quem eu trabalho, ela é a base para compreender um sistema de treinamento, um processo de reabilitação e assim por diante. Ela é a base, ela te dá estrutura e subsídio para você entender como que o seu corpo vai reagir, em que tempo isso vai demorar e, se ele não reagir, o que deve ser feito para tentar alcançar algum resultado. Então, quando a gente pensa em fisiologia, normalmente associa com questão vascular, se vai aumentar ou diminuir pressão arterial, se vai aumentar ou diminuir a vascularização. Nessa questão de quando a pessoa, o indivíduo está realizando atividade física, existe essa preocupação, se a questão funcional dele vai alterar essa pressão arterial, é bom ou é ruim? Essa preocupação é imensa na nossa área. O monitoramento, por exemplo, na fisiologia cardiovascular, nos dá, né, as ferramentas para poder prescrever uma atividade. O monitoramento da frequência cardíaca, o monitoramento da pressão arterial e da temperatura corporal. São determinantes fundamentais na atividade. Então, eu até recomendo que nenhuma pessoa se engaje em uma atividade física, ainda mais se for uma atividade aeróbica, corrida, caminhada, assim por diante, sem estar sendo monitorada, sem poder ter uma visão de quantos batimentos ela se encontra, o seu comportamento arterial, da pressão arterial, né? Porque esses fatores permitem dizer se você está numa faixa adequada de trabalho, que vai te dar resultado, ou se você está numa faixa que você vai obter pouco resultado, ou inclusive está em risco. Porque isso pode acontecer de forma muito frequente, como a gente observa no cotidiano. A gente viu na mídia, alguns anos atrás, um político, né, que ele começou a fazer corridas, acredito eu que sem avaliação e sem monitoramento, e chegou a infartar e foi a óbito, né? Infelizmente, esses eventos acontecem. Por quê? Vamos parar para analisar. Isso é uma informação fundamental. Você nunca vai conseguir controlar uma atividade, seja ela qual for,
sendo uma atividade que envolve produção de força, musculação, ou uma atividade que envolve um sistema cardiovascular de forma mais intensa, como uma corrida, se você não tiver monitoramento, você nunca vai saber se ela está adequada ou não ao seu objetivo como praticante e se você vai ter um ganho real num período de tempo. Então, a única forma de você ter certeza, estou fazendo a coisa certa, é através de um monitoramento. Isso, óbvio, com o acompanhamento do profissional de educação física. E vital, o monitoramento é individualizado. Quando se trabalha em grupos, você perde uma característica vital do ser humano, a sua individualidade biológica. Cada um reage de uma maneira. É importante a sua fala, professor, porque as pessoas pensam assim que o que é bom para o meu vizinho é bom para mim, né? E não é verdade. Não é verdade de forma alguma. Ok, nós estamos nesse mês homenageando o educador físico. Mês de setembro é o mês que se comemora o dia desse profissional. Para falarmos um pouco sobre neurociência, nós temos hoje o nosso convidado, o professor Marco Antônio Bertolaz, que é graduado em Educação Física e é mestre em Neurociências. Como vai? Tudo bem? Tudo bem. Professor, como está sendo desenvolvido, o senhor tem 2 projetos de pesquisa, né? Como estão sendo desenvolvidos esses projetos, aonde que estão sendo desenvolvidos? O senhor poderia contar um pouco para nós? Claro, pois não. Bom, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer pelo convite, né? Enfim, agora, em relação aos projetos, eles são desenvolvidos pelo curso de Educação Física. Então, nós temos um primeiro projeto que trata do comportamento motor, né, em situações de estresse. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido no Laboratório de Comportamento Motor, laboratório esse que nós estamos implementando, né? Isso há cerca de 30 dias, que visa atender todas as disciplinas comuns do curso de Educação Física. Então, a ideia é simular em laboratório alguns aspectos cotidianos, né, do ser humano, que tem uma relação direta com o sistema nervoso central e a resposta dada a esse sistema nervoso central a situações estressantes, né? Como exemplo prático do dia a dia, nós podemos citar o caso de um motorista de ônibus que durante o exercício de sua função, ele tem vários agentes estressores e ao mesmo tempo ele não pode desfocar do aspecto principal que é o controle motor, né, que é esse envolvimento. Então, em laboratório, nós vamos tentar reproduzir isso através de um software que simula, né, algumas situações próximas a isso, né, e tentar quantificar, mensurar, portanto, a resposta dada, né, a determinadas situações estressoras, né. Esse é um dos primeiros projetos, né. O segundo projeto está sendo, na verdade, será desenvolvido, né, aqui no Instituto do Rim de Umuarama. Então, nós pretendemos aí, a curto prazo, implantar um programa de exercícios físicos para os pacientes que estão em tratamento de hemodiálise, né. Como funciona isso? Então, nós temos a cada turno, né, em que os pacientes estão sendo submetidos ao tratamento de hemodiálise, a presença de 2 estagiários sob a supervisão de um professor de educação física que vão orientar a prática de atividade física, né, fora do ambiente hospitalar e também durante o período em que ele estiver fazendo o tratamento. Então, a intenção com isso é mudar um pouco, né, o hábito de quem passa por um tratamento, né, dessa natureza e, além de tudo, causar, de certa forma, uma motivação para que os efeitos do tratamento possam, de certa forma, serem potencializados. Então, a atividade física, o exercício físico, ele passa a ser um instrumento motivacional para essas pessoas que, de alguma forma, sofrem um tipo de tratamento dessa natureza e que nós sabemos que, por si só, já é algo desgastante. Ali no Instituto do Rim, então, o paciente vai ser acompanhado ou orientado, não só enquanto ele está fazendo o tratamento ali dentro da clínica, fazendo a diálise, mas também fora. Exatamente, Isso. a ideia é essa. Então, nós queremos estimular o hábito à prática regular da atividade física. Então, nós entendemos que um paciente em tratamento, assim como qualquer outro tipo de tratamento, por exemplo, tratamento odontológico, ele não deixa de fazer suas atividades diárias. Ele está em um processo de recuperação, ele está em um processo de tratamento, né? E associado a isso, nós queremos ter a atividade física, o exercício físico, a mudança de hábitos como um agente transformador, um agente motivacional para que essas pessoas então tenham um melhor desempenho, não só no tratamento, mas possam voltar a desenvolver as suas atividades do dia a dia. Professor, só para a gente poder entender um pouco, porque não é a nossa área, né? Claro. O objetivo desse trabalho, desse projeto de pesquisa é somar ao tratamento, um resultado melhor no tratamento, ou é transformar esse momento dele num momento que não seja de tanto medo, porque o paciente ele tem medo, fica traumatizado, né, em relação a esse trabalho? Na verdade, eu diria que é um somatório, né, das duas situações. Então, nós queremos, acima de tudo,
mudar um pouco o foco da atenção. Então, a atividade física, ela serve como um instrumento para isso. Nós teremos vários outros instrumentos associados, né? E, evidentemente, a atividade física é apenas um deles. Porém, é a forma que nós temos de tentar intervir. Então, mudando, na verdade, o hábito, mudando um pouquinho o foco durante o tratamento, nós acabamos amenizando um pouquinho mais o aspecto da tensão associada a esse tratamento, do desgaste associado, né? E eu não falo só do desgaste fisiológico, eu falo do desgaste psicológico, na verdade, né? Então, nós tivemos experiência prévia nesse tipo de situação e nós vemos que, de fato, o exercício, ele serve como agente transformador, né? E a presença de algo diferente acontecendo em um ambiente hospitalar, ele tende a motivar, e tende a motivar de forma muito positiva, né? Isso, de fato, já é utilizado com crianças, né, em alguns hospitais, em alguns centros de referência, na verdade, onde são adaptadas as condições do ambiente para deixar esse ambiente mais favorável e, portanto, mais agradável, né? E nós, através do exercício e da atividade física, estamos pensando em produzir algo semelhante, né? Mas agregar não só esses benefícios durante o tratamento, mas principalmente fora do tratamento. Ou seja, aquelas pessoas que tinham dificuldade em algum momento em calçar um sapato, elas vão perdendo a capacidade funcional que nós chamamos, em pentear o cabelo, elas, por um simples gesto desse, melhorando o seu aspecto de mobilidade, por exemplo, através do exercício físico, elas voltam a ter um pouquinho mais de motivação. Então a pretensão é essa também. Uma coisa que precisa ficar bem claro para quem está nos ouvindo, professor, até no bloco anterior eu conversei com o professor Alain sobre orientação, avaliação física, os programas são individuais, não é verdade? Exato. Então, não basta que o paciente veja o seu colega do lado recebendo orientação e ele repita em casa, no domicílio, na comunidade, os exercícios ou atividades físicas sem orientação e sem avaliação do educador físico, não é verdade? Sem dúvida. Essa é uma prerrogativa, né? Durante a estada dele ali no Instituto do Rim, os exercícios são monitorados. Porém, fora o que nós chamamos de atividade física, é toda e qualquer situação que envolve o movimento em si. Então, por exemplo, até um simples gesto de ir à feira, de ir ao supermercado, de ir à padaria, né? De ir dançar nos fins de semana, tudo isso está ligado à melhoria da condição física através da prática de atividade física. Então, na verdade, essas atividades fora, elas são estimuladas para que, de certa forma, elas favoreçam a condição, a melhoria da aptidão física desse indivíduo, né? Mas lá fora é uma questão mais de hábito do que de qualquer outra situação. Por exemplo, se você poderia ir ao mercado de carro, de ônibus, por que não ir caminhando? Você poderia ir, nos fins de semana, passear com a família, né, ao redor de um bosque, caminhando, mas você vai de carro, né? Então, essa mudança de hábito, na verdade, é o que nos interessa. Evidentemente, aqueles exercícios mais direcionados, aqueles objetivos mais específicos do tratamento, esses sim são acompanhados, né, no dia a dia pelo profissional da educação física. Porém, vale lembrar que a mudança de hábitos fora, né, desse contexto também é algo a ser observado. Quando o senhor fala que vai, quer dizer, começar a estar desenvolvendo um projeto no Instituto do Rim, para nós aqui o Moarama é uma situação inovadora, né? Porque a gente vê o profissional de educação física na sala de aula, vê na academia, né, nos seus estúdios, mas ainda ele não está inserido no contexto da saúde pública verdadeiramente, não é real. Porque a gente vê assim, hoje nos hospitais algumas terapias alternativas, como brinquedoteca, coral, até nós conversávamos antes da gravação, esse projeto Amicão, que é um projeto desenvolvido aí pela Universidade de São Paulo, e outros projetos que envolvem animais, que envolvem o curso de veterinária, mas essa questão do curso de educação física estar entrando em áreas de saúde é, sem dúvida nenhuma, uma inovação, né? E um transparecer de que o educador físico também pode trabalhar com comunidades na área de saúde, né? Sem dúvida. Essa é uma proposta, na verdade, já bastante difundida em centros maiores, como é o caso de São Paulo. E aí eu cito alguns exemplos. Nós temos lá em São Paulo, no HCOR, no Hospital do Coração, um centro de reabilitação, né, a indivíduos que sofrem algum tipo de intervenção, né, algum tipo de procedimento cardíaco, eles são direcionados a esse centro. Nesse centro você conta com uma equipe multidisciplinar. Essa equipe é composta, acima de tudo, por médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e professores de educação física. Então essa é uma rotina já comum, né? Esse é o caso também do INCOR, né, do Hospital de Clínicas em São Paulo, que nós temos um centro de estudo e pesquisa dentro do próprio INCOR, né? Então, a expectativa hoje é trazer aqui para a região um pouco mais dessa visão,
né? O professor de educação física ele atua dentro de centros de pesquisa, né, de intervenção em clínicas e hospitais, né? Mas isso, por enquanto, não é tão comum aqui na região, né? Esse projeto que nós estamos tentando implantar aqui visa, acima de tudo, mostrar um pouquinho dessa outra área de atuação, né? Eu trabalhei também no Hospital Sírio-Libanês por um determinado tempo, fui estagiário de um grupo de neurociências que funcionava dentro do Hospital Sírio-Libanês, né? Então, esses grupos trabalham de forma multidisciplinar e sempre a presença do profissional de educação física é imprescindível para que esse contexto seja de fato completo, né? E nós não conseguimos ver a saúde hoje sem a atuação do profissional de educação física, já que nós falamos tanto em saúde, né? E nós sabemos que é muito mais interessante prevenir do que ter que remediar. E a presença do profissional de educação física nesse contexto é imprescindível. É até uma questão que a gente precisa reforçar muito. Está entrando em área hospitalar, está entrando em clínicas, mas, sem dúvida nenhuma, a área de saúde coletiva é uma área muito vasta e que precisa também de educador físico. Eu trabalhei muito tempo com assistência, hoje já não trabalho mais na assistência, só na docência, mas eu sou da época em que foi lançado o programa Agentes Comunitários de Saúde, depois Saúde da Família. E uma das ações que se passavam para os agentes comunitários de saúde era acompanhar caminhadas. E aquilo me deixava extremamente preocupada, porque levar um idoso, né, levar uma pessoa com sobrepeso a fazer caminhadas longas ou curtas, sem avaliação, sem um profissional habilitado, é um risco muito grande, não é verdade? De fato, nós acabamos, na verdade, potencializando esses riscos. Então, se nós temos um trabalho direcionado e supervisionado, né, nós amenizamos a possibilidade de todo e qualquer risco, né? E aí contribuímos, de certa forma, para a melhoria da condição física, da aptidão física e da saúde, portanto, dessas pessoas, né? E de maneira geral, a busca da educação física é por uma proposta individualizada, né? E se falando de saúde, hoje nós temos 3 níveis, né? O nível primário, o secundário, né, e o terciário. A nossa proposta é atingir mais o nível primário, aquela que envolve a conscientização, né? Essa, sem dúvida alguma, é uma estratégia interessante para grandes populações. E à medida com que isso for evoluindo, nós teremos menos dificuldade, né, de propor uma melhoria na qualidade de vida através da prática regular de exercícios físicos nos níveis secundário e também terciário, né? Então, com isso, durante a avaliação de toda essa cadeia, nós amenizamos um problema que eventualmente poderia ser mais sério mais adiante. Professor, nós falamos bastante sobre o projeto de pesquisa que vai acontecer no Instituto e vamos voltar só um pouquinho, rapidamente, no projeto que vai acontecer dentro do Laboratório de Neurociências. Ali não vai ser utilizado pessoas, será um trabalho com avaliação em software, em animais, como vai funcionar? Lá nós faremos uma simulação de computador, então nós temos um software específico. Esse software ele projeta algumas tarefas motoras, por exemplo. Eu tenho, através de uma tela de computador, né, um determinado estímulo. E a partir do momento que esse estímulo visual aparece, o indivíduo, através de um mecanismo, deve acionar um botãozinho o mais rápido possível. Então, com isso, nós estamos avaliando a velocidade da resposta motora ou tempo de reação desse indivíduo. A velocidade da resposta motora ou tempo de reação do indivíduo, ela pode ser utilizada em situações do dia a dia com muita facilidade, né? E no laboratório nós vamos simular isso no computador e avaliar diversas populações. Inicialmente a nossa proposta é avaliar a comunidade interna da Unipar, né? E nós vamos comparar a resposta que essas pessoas dão, que esses alunos nos dão, a diversas situações estressoras. Um exemplo de situação estressora que nós poderíamos configurar. Nós temos, por exemplo, uma Universidade da Flórida que cede um tipo de instrumento que causa uma situação estressora através de imagens fortes, né? Essas imagens fortes são de situações do contexto, por exemplo, uma situação que envolve assalto, uma situação que envolve atropelamento, né? E isso através de imagens e também de sons. Então, sons de buzina, sons de veículos, sons de tiro, de gritos e assim por diante. Então, nós vamos simular essas situações do dia a dia em laboratório e quantificar, analisar a resposta motora dada a partir dessas situações, para tentar extrapolar a partir dessa condição de laboratório e tentar entender um pouquinho mais os mecanismos associados a alterações no comportamento motor provocados por situações de estresse. Tudo isso feito no Laboratório de Comportamento Motor do curso de Educação Física. Ok, parabéns aí pelos seus projetos. Seja bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado. Espero que o senhor se adapte bem aqui em Umuarama, que é uma cidade muito boa para se morar. Muito obrigado. Nós ficamos por aqui, nosso tempo acabou. Hoje nós conversamos sobre biomecânica e neurociência. Até o próximo programa.